Atenção, você, mulher com síndrome do ovário policístico, que consome adoçante, substitui açúcar por adoçante, achando que tá fazendo uma boa troca, achando que tá sendo saudável. Atenção, você não está fazendo uma boa troca, você está piorando gradativamente a sua síndrome. Por que isso, gente? Porque o adoçante, ele tem um poder de adoçar muito maior do que o açúcar, né? Uma quantidade muito pequena de adoçante remete para o nosso paladar uma quantidade absurda de açúcar. Então, quando a gente ingere um alimento que tem adoçante, e, gente, adoçante é qualquer adoçante, tá? Pode ser aquele adoçante que você adiciona no café, no alimento, no preparo da receita. Pode ser aquele adoçante embutido e escondido no alimento, que é light, que é diet, né? Nos produtos zero, enfim, produtos industrializados que normalmente têm uma cara de saudável, né, que a gente consome, porque a embalagem diz que é, né, tenha mais saúde consumindo isso aqui. Esses adoçantes, todos eles têm esse papel, tá? Todos os adoçantes são incrivelmente mais doces do que o açúcar. Existem vários mecanismos que acontecem, tá? Mas um deles é o fato de você consumir adoçante, quando esse adoçante chega na sua boca, ele já dispara no seu cérebro uma mensagem de que está chegando um alimento incrivelmente rico em carboidrato. E aí, esse cérebro vai fazer o quê? Vai estimular o pâncreas a produzir muita insulina. E aí, mesmo que o alimento que você esteja consumindo não tenha carboidrato, mesmo que ele tenha só adoçante, que seja um adoçante não calórico, né, um alimento zero calorias, como é o refrigerante, por exemplo, refrigerante diet, você vai tomar um copão de coca, por exemplo, né, Coca, Guaraná, qualquer um deles. Esse copão de Guaraná zero, de Coca zero, de Fanta zero, não tem caloria, zero caloria, só que ele tem adoçante. E aí o seu cérebro vai entender que tá chegando o carboidrato e vai mandar o seu pâncreas produzir insulina. Se a sua insulina tá no seu sangue e o carboidrato não chega, o que acontece? O que a insulina pensa? O que a insulina estimula no nosso cérebro? Vai estimular no nosso cérebro o quê? O consumo de alimentos ricos em carboidratos. Porque a insulina foi produzida, ela tá lá no seu sangue, ela precisa transportar carboidrato, então ela vai estimular em você a maior vontade do doce, a maior vontade da massa, a maior vontade do pão, a mais fome, mais vontade de comer. E aí você vai ter uma tendência, inclusive, a exagerar nesse consumo. Então esse é um dos pontos. Segundo ponto, o consumo dos adoçantes, a maior parte dos adoçantes já cientificamente comprovados, eles alteram a forma como o nosso intestino absorve glicose. Então lembra que eu falei, né? A gente ingere o carboidrato, esse carboidrato que é quebrado em moléculas de glicose, passa para o nosso estômago, vai lá pro nosso intestino, no intestino ele é absorvido. O nosso intestino, ele tem uma permeabilidade que não é fixa. Ora, o nosso intestino absorve mais uns nutrientes, ora ele absorve outros, tem nutrientes que ele nem absorve, só que isso tudo é modulado. E aí, o adoçante, ele muda a forma como o nosso intestino se comporta mediante a presença da glicose. Quando a gente ingere adoçante, o nosso intestino capta mais glicose. Então, se você está ingerindo um alimento que é adoçado com adoçante junto de uma refeição, por exemplo, você tem carboidrato ali para ser absorvido. Você vai ingerir mais carboidrato e mais glicose do que você ingeriria se não estivesse consumindo um adoçante naquela refeição. Terceiro de 4 pontos ruins do adoçante. O adoçante, ele também muda a nossa microbiota intestinal. Existem N estudos que mostram como o adoçante interfere na forma como o nosso intestino ele é colonizado. Nosso intestino ele tem bactérias gram-positivas e gram-negativas em proporção, né? O ideal é que elas estejam em proporção. Quando a gente tem uma desproporção entre essa microbiota, né, entre esses tipos de bactéria, a gente também desenvolve resistência à insulina. E esse é um grande ponto. O consumo do adoçante, ele muda o microbioma intestinal, ou seja, ele altera as bactérias intestinais, tornando as bactérias gram-negativas em maior quantidade e mais propensas a se multiplicar e colonizar o intestino, o que faz com que o nosso corpo tenha mais tendência à resistência à insulina. Se você já tem síndrome do ovário policístico, já tem resistência à insulina, isso vai só agravar o quadro e vai só piorar toda a questão metabólica que envolve a síndrome do ovário policístico. E 4, né, o quarto e último ponto negativo dos adoçantes que eu vou citar aqui, mas existem vários, a gente podia fazer uma live para falar de adoçante. O quarto e último ponto negativo é que tem um desbalanço energético e proteico em relação ao que o nosso corpo acha que está consumindo. O que isso significa, né? Trocando em miúdos. O nosso corpo entende, ao consumir um adoçante, que está vindo muita energia, que está vindo muito carboidrato e por isso produz muita insulina. Isso, mesmo que faça parte de uma refeição com carboidratos, o seu corpo vai entender que está chegando muito mais carboidrato do que de fato está. Isso vai gerar em você mais apetite, mais fome, mais vontade de comer carboidratos. Então, olha, a pergunta que não quero calar é: o que consumir então? Né? O que a gente consome no lugar do adoçante? Mesmo que você tenha síndrome do ovário policístico, mesmo que você tenha resistência à insulina, mesmo que você tenha pré-diabetes, o ideal é que entre açúcar e adoçante você escolha nenhum dos dois, né? Então, primeiro ponto, o ideal é você não ter que adoçar os alimentos, não ter que usar esse tipo de ingrediente no preparo das refeições, nas receitas. O ideal é você ir fazendo um desmame, né? E ir preparando o seu paladar, ir educando o seu paladar, porque, gente, o nosso paladar ele é altamente educativo, né? É completamente possível de educar, mas se você
tiver que usar, se você precisa, se a receita exige, se você ainda não consegue ficar sem, o ideal é que você consuma o alimento com açúcar. E aí, dentre as opções de açúcar, que você escolha aquele açúcar que tem um índice glicêmico menor. O que é índice glicêmico? É a velocidade de absorção daquele carboidrato, né? Quanto mais lento o carboidrato chega no nosso sangue, menos insulina o nosso corpo precisa produzir. E aí, menos resistência à insulina a gente tem. Então, a gente tem, né, classes de açúcar que são absorvidos muito rápidos e açúcares que são absorvidos de uma forma muito mais devagar. A gente pode optar pelos açúcares que são absorvidos de forma mais lenta. O melhor deles até hoje, então, é o açúcar de coco. Em primeiro lugar, o açúcar de coco, em segundo lugar, o açúcar demerara, depois o açúcar mascavo. Qualquer um dos três pode ser usado. Carol, não tenho condições de comprar nenhum deles, o único açúcar que eu posso comprar, que a minha situação financeira permite, é o açúcar refinado, o açúcar branco lá, o açúcar União. Tudo bem, você vai consumir o açúcar União, só que você vai ter que tomar um cuidado ainda maior com a quantidade, né, com o volume, com a frequência e com o contexto onde esse açúcar está sendo inserido. O que eu quero deixar para vocês aqui é: todo mundo pode tratar a síndrome do ovário policístico. Todo mundo, independente de onde você mora, da condição social que você tem, do quanto de dinheiro você pode investir na sua alimentação, no seu cardápio, no preparo dos seus alimentos. Se você não pode hoje comprar açúcar de coco, você vai comprar açúcar União, açúcar branco, refinado lá do pacotinho, tá tudo bem. Só que você precisa aprender a contextualizar o seu tratamento para que aquele açúcar esteja presente. E isso vai, gente, depender do quê? De conhecimento, né? Você vai ter que ir em busca de conhecimento para saber criar um contexto de tratamento com todos os pilares, de forma que você possa tratar corretamente a SOP. E tem os 30 dias contra a SOP para ir, né? Ele tá aí para isso, gente. É um programa que custa menos de R$20 por mês, é menos que um pacote de xilitol, ele custa menos do que esses adoçantes, e ele vai mostrar para vocês que vocês não precisam consumir esse tipo de alimento caro pra caramba, né? Que aparentemente, né, finge ser um investimento, mas que na verdade tá só te prejudicando, só acabando com a sua saúde a longo prazo, só fazendo com que você tenha mais sintomas e mais dificuldade em tratar. Ao invés de comprar o xilitol, que é muito caro, inclusive, compra os 30 dias contra a SOP e aprende a tratar a síndrome do ovário policístico da forma mais natural possível. E olha só, você vai economizar no mercado, você vai economizar nessa questão toda que a gente, né, de produtos, de chá, de suplementos, de fitoterápico que a gente acha que precisa consumir e não precisa, e ainda vai economizar em medicamento, né? Porque no longo prazo, isso vai fazer com que você tenha mais saúde, mais disposição, mais libido e vá precisar menos de remédios e medicamentos, não só hoje, mas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos.